Vamos lá? Vamos para a live de hoje? Me parece que o tema é repetido, viu? Vamos ver aqui se é o mesmo programa. Talvez seja a parte número 5 e aqui no site da Rádio Novo Tempo está a parte número 4. Diz a palavra, diz. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Muito eco. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre sua querida família. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez aqui no programa Voz da Profecia. Eu quero concluir hoje com você essa temática que temos usado nos últimos dias, fiéis a toda prova. E eu já abri a minha Bíblia no livro de Números, no Antigo Testamento, e quero pensar um pouquinho com você no contexto dos capítulos 13 e 14. Estou pensando em dois homens cujo exemplo é maravilhoso, Josué e Caleb. Em contraste com outros homens de Israel que foram escolhidos pelo líder Moisés para que fizessem uma avaliação da terra de Canaã, onde eles deveriam entrar e possuir aquela terra. Eu disse Números, capítulos 13 e 14. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo de Israel, para que eles fizessem essa avaliação da terra. E dentre esses homens estavam Josué e Caleb. Depois de 40 dias avaliando a terra, esses 12 espias ou espiões voltaram e trouxeram um relatório para Moisés e as demais pessoas dali de Israel. E agora ouça, em Números, capítulo 14, verso 8, palavras apresentadas assim, por Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de prosperidade. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, nós vamos possuí-la. Porque Josué e Caleb estavam movidos por fé e coragem, olhando para Deus. Porém, os demais espias, os outros 10, eles estavam movidos por medo e covardia, porque olhavam para si mesmos. Números 13, verso 33, está escrito assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É verdade que os moradores daquela terra eram pessoas grandes, fortes. Eles não estavam mentindo. Mesmo os mais fortes homens de Israel não podiam com os soldados de Jericó. Mas aos olhos de Deus, diante do poder de Deus, os grandes, os gigantes, eram pequenos, anões. Josué e Caleb permaneceram fiéis mesmo diante do grande desafio, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles.
Eles sabiam que a vitória seria dada pelo Senhor e não pela própria força ou competência deles. Por isso eles não desistiram e permaneceram fiéis e foram fiéis a Deus até o fim da vida. E eu pergunto a você, você também já tomou a sua decisão? Você já fez sua escolha de viver segundo a vontade de Deus e ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, confiante que o poder de Deus lhe capacitará para a vitória? Ou você está com medo? Medo do quê? Medo de ser incompreendido, desprezado, zombado, medo de passar necessidade ou ser perseguido, medo de não dar conta de seguir, de obedecer a Deus. Ou amigo, amiga, a gente deve ter medo sim de pecar, de sermos infiéis ao Senhor. Acredite, quando Deus nos chama, Ele que nos capacita para a vitória. Eu quero concluir com uma advertência feita pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é uma promessa e uma advertência. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. O Senhor diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A promessa é: se você confessar o Senhor diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai. Mas se você negar o Senhor, e aqui está a advertência, diante dos homens, também o Senhor lhe negará diante do seu Pai que está nos céus. Você está sendo chamado por Deus hoje e agora para ser fiel a toda prova. Fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Você aceita o chamado? Aceita o chamado de Deus com sinceridade? Então diga: Senhor, eis-me aqui. Cumpre tua vontade, teu propósito, os teus ideais na minha vida. E amigo, amiga, acredite nisso. Nada na vida é mais precioso do que saber que estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Não há dinheiro que pague, não há valor que supere a paz que vem ao nosso coração, a alegria que nós temos quando sabemos que estamos vivendo no centro da vontade de Deus, quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor e fiéis a toda prova. Amém. Josué e Caleb tiveram muitas dificuldades na vida, porém eles viveram e venceram e morreram certos de que nem a morte poderia separá-los do amor de Deus, porque é assim mesmo. Quem é fiel a toda prova, quem é fiel a Deus, ainda que morra, um dia viverá. Amém. Porque todo aquele que vive e crê em Cristo, disse Jesus, jamais morrerá eternamente. Deus abençoe você. Aceite o chamado do Senhor. Decida ser fiel a Deus, fiel a toda prova, e que assim a sua vitória venha do Senhor. É isso aí. Fidelidade. A passagem de Jefté na Bíblia eu conheço, sim. Jefté fica no livro de Juízes. É a história dele, né? Sobre Jefté tem até uma dúvida aí, né? Muitas pessoas levantam dúvidas sobre o sacrifício da filha dele. Mas eu conheço, sim. Mas sobre o fato de Josué e Caleb serem fiéis a Deus, é que eles foram fiéis, eles deram um bom testemunho a respeito da terra que eles foram espiar. Não foram covardes como os outros demais. Não. Jefté não sacrificou a filha dele.
Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus, ele, pelo contrário, ele reprova isso. Mas aqui no caso de Jefté é bem provável que ele tenha sacrificado a virgindade da sua filha. Bem provável. Existem outra possibilidade de um outro sacrifício. A Bíblia não deixa bem claro a respeito de que sacrifício foi feito, já que a filha dele foi a que saiu primeiro ali, ao invés de ele se encontrar quando ele voltava da guerra, que enquanto ele voltava da guerra, ele foi se encontrar, ele disse antes de, olha, Jefté falou assim que Deus dando a vitória a ele, quando ele voltasse, o primeiro ser vivo que ele encontrasse sacrificaria, mas ele pensava nos animais que estavam ali, ali no canto da sua porta, na sua casa. Mas a filha dele foi o primeiro ser vivo que ele encontrou. Então, como Deus não aceita sacrifícios humanos, eu creio que Deus tenha feito, ou que Jefté tenha feito o sacrifício da virgindade da sua filha. É bem possível, mas, enfim, isso aí é uma coisa que nós só vamos entender na eternidade. Sobre Josué e Caleb, eles foram homens fiéis a Deus. Eles permaneceram fiéis a Deus. Os outros espias deram um péssimo testemunho da terra. A terra lá é assim, lá não presta, lá tem gigantes, lá tem lá tem pessoas que vão nos destruir, nós somos como gafanhotos perante eles. Mas eles se esqueceram que eles tinham quem? Deus. Concede-nos, Senhor, por tua graça, a mesma fé que concedeste a Josué e Caleb, que num momento tão difícil, quando a maioria estava escolhendo descrer e afastar-se do Senhor, eles se levantaram e mantiveram-se firmes ao teu lado, mesmo sabendo ser enorme desafio, eles confiaram em ti. Queremos também confiar em ti, Senhor. Queremos te confessar diante dos homens e não te negar. Mas para isso nós pedimos, te ajuda-nos, Pai. Concede-nos o Espírito Santo e o poder. Amém. Para que nós sejamos também fiéis a toda prova. Amém. Nós oramos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje está com muito eco aqui, eu não sei se vou concluir, né? Uma bênção de Deus para você e a sua família. Eu vou levar muito tempo falando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista no sétimo dia. 104.9. 104,9. Coração FM 104.9. Você ouviu aí? Hoje está demais aqui. Você ouviu aí o programa da Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, a história é a seguinte. Aqui em Números 13, diz que Deus enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E aqui o povo de Israel já havia chegado ao limite da terra de Canaã. Esse limite os fazia já pensar em transpor o Rio Jordão
e chegar à terra. Mas Deus falou primeiro, envia os espias. E aí então vem o fato de que Deus envia os espias, e dentre eles 2 homens, Josué e Caleb. E a Bíblia diz, né, que acontece o seguinte, ó, no verso 17. Aqui no Números 13 fala o nome de todos eles, né, até o verso 16. E aí então, no verso 17 diz assim, ó: enviou-os Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, seja se é forte ou fraco, ou se é pouco ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou má, que tais são as cidades que habitam se em arraiais ou fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Subiram os espias e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até o Reobe, e entraram em Ramate, e subiram pelo Negueb, e vieram até Hebron, que estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Você imagina? Olha só, os filhos de Israel, eles tiraram um cacho de uva nessa terra, e esse cacho de uva era para mais de uma pessoa carregar. Ou seja, era um cacho tão pesado que uma pessoa só não conseguia carregá-lo. Que coisa, não? Mas é isso mesmo. A terra de Canaã era uma terra boa. Mas então eles espiaram a terra durante 40 dias. 40 dias foi o período que Deus deu para que eles espiassem a terra. E caminharam, diz o verso 26, e vieram a Moisés. A Bíblia diz que eles caminharam a terra, né, lá ao cabo de 40 dias, eles voltaram, diz o verso 25, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel, e este fruto é o dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui eles estão falando assim, ó, a terra é boa, mas lá tem muita gente forte. Ou seja, lá dentro tem o povo é poderoso, as cidades são fortificadas. É impossível para nós penetrar naquela terra. Aí então vem o verso 30 que diz assim, ó: então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e diz: eia, subamos à terra e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
que são descendentes de gigantes, e éramos aos seus éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como eram aos seus. Quer dizer, ó, eles disseram assim, o povo, os espias, 10 dos 12 espias disseram assim: olha, Moisés, a terra é boa, a terra é uma terra que mana leite e mel, mas lá tem gente gigante. Nós somos fracos, nós somos um pequeno povo. Olha, Moisés, não subamos, vamos ficar aqui. Que coisa, não? Eles haviam visto o que Deus havia feito lá por meio de Faraó, por meio de Moisés, com o faraó. Agora deveriam acreditar no que Deus fez, mas eles não. Não, aqui não. Aqui não é possível. E aí eu pergunto a você, quantas vezes nós agimos também da mesma maneira que esses espias? A incredulidade bate no coração e a gente fala, não, Deus não vai fazer isso. Não é isso que Deus quer para a minha vida. E aí então bate aquela incredulidade, aquela incerteza e insegurança. Quando Deus está dizendo, vai em frente, você diz, não, vou para trás, porque é para trás que é melhor e tal. Não, não é bem assim. O povo foi inflamado lá diante da terra de Canaã. Josué e Caleb, no entanto, deram um bom testemunho a respeito da terra. E ali, aqui é importante dizer, né, que ali haviam os Anaquins. Os Anaquins eram os filhos de Anak, que eram os gigantes da terra de Canaã. E aí, então, o texto está dizendo que aquele povo ficou com tanto medo de subir, que eles disseram, nós somos como gafanhotos diante desse povo. Aí vem o capítulo 14. O capítulo 14 narra exatamente a continuidade dessa conversa. E aí diz assim, ó, no capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz e chorou naquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara que nós tivéssemos morrido no Egito ou aqui mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quer dizer, agora eles estavam revoltados com Moisés. Não é assim que a gente faz com Deus também? Quando Deus não faz a nossa vontade, o nosso querer. Esse povo queria se voltar para o Egito, eles se inflamaram contra Moisés e eles não estavam blasfemando contra Moisés, é que eles estavam blasfemando contra Deus. Era contra Deus mesmo que eles estavam fazendo isso. Agora então diz assim, ó. A Bíblia diz que Moisés e Arão caíram com o seu rosto em terra, diante dos filhos perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E aí então diz o texto, e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo, a terra pela qual passais a possuir é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão certo como tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo do Senhor e é conosco, não os temais. Não tenha medo, diz o Josué e Caleb. Eles disseram, olha, não tenham medo, o Senhor está conosco, nós temos um Deus grandioso. E se Ele nos tirou do Egito, Ele vai nos fazer vencer esse povo, esses gigantes. E apesar disso, toda a congregação de Israel ficou ali inflamada contra o Senhor, e eles disseram, não, nós não vamos subir, não vamos.
E aí então ficaram ali no deserto. Aí então disse o Senhor a Moisés, no verso 11, olha só, a Bíblia diz que Deus ele apareceu diante do povo na tenda da congregação, porque o povo queria apedrejar esse Josué e Caleb, queriam matá-los. Então o Senhor apareceu na tenda da congregação e apareceu a glória do Senhor diante dos filhos de Israel. E então o verso 11 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, e o desertarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. O que Deus está falando para Moisés assim, olha Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo está reclamando demais. Até quando eles vão fazer isso contra mim? Será que eles não viram os sinais que eu fiz no deserto, lá no Egito, lá no passado, que foi a forma como eu conduzi eles? Existe um pensamento que diz assim, que nós, assim, o pensamento ele fala a respeito de que nós não devemos temer ao futuro, jamais deveremos temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos a forma como Deus nos conduziu no passado. Aquele povo havia se esquecido, eles não estavam mais olhando para trás e vendo os sinais que Deus havia feito. Eles agora estavam reclamando, dizendo, não, tem uma muralha à nossa frente, tem gigantes, tem povo difícil de ser vencido, nós não vamos conseguir. E é assim que agimos muitas vezes, agindo contra o Senhor. Aí o Senhor fala, vou destruir esse povo, Moisés, e vou fazer de você uma grande nação, um povo gigante. Aí então Moisés começa a interceder pelo povo, né? E Moisés fala assim, mas Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força os fizeste subir esse povo do meio deles, mas também disseram aos moradores desta terra, ouviram tu que tu, ó Senhor, estás no meio deles, no meio desse povo, e que face a face o Senhor lhe apareces, e a tua nuvem está sobre eles, e ali vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que prometeu com juramento, matou no deserto. Agora, pois, Senhor, rogo-te, com a força rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo, o Senhor é longânimo. Olha, presta atenção nessa frase, ó. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado esse povo desde a terra do Egito. Moisés está dizendo, Senhor, tenha misericórdia, perdoe esse povo. Esse povo está se inflamando contra ti, está falando coisas contra ti, mas o Senhor perdoe. Aí então Deus ele começa a dialogar com Moisés. Você pode ler aqui o restante do capítulo, que você vai perceber que acontece o seguinte. Deus ele diz assim, olha, esse povo vai perecer todo no deserto, vai perecer toda essa geração perversa. Eles não entrarão no meu descanso, diz a palavra do Senhor. E aí então, eles não entrarão na terra prometida. Mas, aqui no verso 34, ele fala assim, ó, segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias para cada ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado.
Quer dizer, vai perecer toda essa geração perversa. Vão ficar aqui no deserto vagando durante 40 anos. Vai morrer um por um. Foi o que Deus falou com esse povo. Vai perecer um por um, até que pereça todos os rebeldes. E a nova geração é a que vai herdar a terra de Canaã. Ou seja, é aquele povo que entrou na terra de Canaã, conforme diz o livro de Josué, não foi o povo que saiu do Egito, foi a geração que veio depois, os que nasceram no deserto. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto porque duvidou da promessa que Deus havia feito. E é esse o problema. Muitas vezes a gente não acredita. Deus fala, ó, Cristo vai voltar. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino. Aí tem muita gente que fala, não, isso é mentira, isso é coisa de cristão. E há uma incredulidade no meio do povo de Deus, no mundo hoje, na verdade, a respeito do poder de Deus, inclusive também entre os cristãos. Porque aqui não se tratam de pessoas de outras nações, de povos de outras nações que tinham conhecimento do Deus assim verdadeiro e que viviam com ele. Não, não. Na verdade, aqui não se tratavam de povos de outras nações que não tinham conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Pelo contrário, eram pessoas que viviam com Deus, que tinham experiência com Deus, que viam os milagres acontecendo e estavam blasfemando. E ficaram de fora da terra de Canaã. Esse é o grande problema. Muita gente vai ficar de fora da terra de Canaã hoje por causa da incredulidade, inclusive cristãos. No livro de Hebreus há uma menção a este momento. Em Hebreus, no capítulo, vamos ver aqui, Hebreus tem uma menção aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, capítulo 3 também, ó. Capítulo 3 e 4. Tem uma menção. Eu vou ler para você Hebreus 3, verso 7. Diz assim, ó. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Quer dizer, porque aquele povo de Israel se endureceu, fechou o coração. Deus diz assim, ó, esse povo não vai entrar na terra prometida, porque eles é um povo rebelde. E aqui Paulo está escrevendo, o autor de Hebreus está escrevendo para os nossos dias, dizendo assim, hoje, se você escuta a voz de Deus, não endureça o seu coração, para que você também não caia no mesmo erro daquele povo, daquele deserto lá, que ficou de fora da terra de Canaã. Agora eu quero lhe mostrar uma curiosidade. Josué, na verdade Caleb, ele... a Bíblia fala que ele foi espiar a terra de Canaã e ele falou com firmeza, ó, vamos subir, vamos ir contra esse povo porque o Senhor está conosco. Mas o povo disse, não vamos não por causa dos gigantes. E aí então eles não acreditaram no poder de Deus. Mas quando você vem aqui para o livro de Josué, no capítulo 14, no verso 6, diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, lá no deserto, naquele momento que nós lemos agora há pouco. Quando eu tinha a respeito de mim e de ti.
E tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua, e e de teus filhos, e a herança em herança perpétua, pois perseverastes em seguir os mandamentos do Senhor. Agora, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a força minha naquele dia, tal é ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar como prometeu. E Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, em Hebron, deu Hebron em herança. Então, portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou nos caminhos do Senhor, Deus de Israel. Olha que testemunho interessante está na página das Escrituras. Ele foi um homem que perseverou diante daquela circunstância. Ou seja, ele poderia ter medo dos anaquins, dos gigantes, mas Deus prometeu, por meio de Moisés, a terra será tua. E ele perseverou. E 45 anos depois, o que acontece? Aquela terra dos anaquins, que o povo de Israel disse: não, é impossível, nós não vamos entrar. Os espias inflamaram o povo para não subir por causa daqueles anaquins. Foi agora a terra que Caleb recebeu como herança, porque ele perseverou. E a lição que fica para mim e para você aqui hoje é que se eu e você perseverarmos nos caminhos do Senhor, receberemos a maior herança que Deus tem a nos dar, que é a vida eterna. Deus prometeu a Caleb e ele cumpriu. O tempo passou 45 anos, mas Deus cumpriu a promessa. E hoje, Deus ele promete algo a você. O tempo pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar o tempo que for, mas vai cumprir a promessa de Deus na sua vida se você crer. Eu quero encerrar o programa de hoje com uma oração, porque Deus está falando para você: persevere, não desista. Assim como Josué e Caleb foram firmes, que você seja firme também nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Ó Deus eterno, muito obrigado pelo aprendizado de hoje. Como Josué e Caleb, que foram fiéis até o fim, apesar das circunstâncias difíceis. E como outros personagens bíblicos que foram fiéis a Ti, apesar das lutas e das dificuldades. Que assim seja, ó Deus, a vida desse querido amigo ouvinte. Que ele receba a Tua graça em sua vida. Que o Senhor possa estar visitando o seu coração. Que apesar das lutas e dos problemas, esta pessoa creia na Tua promessa de vida eterna. E que, como Caleb, possa perseverar também. Eu oro por esta família, por esse lar, para que a Tua obra aconteça, em nome de Jesus. Faz uma obra de transformação e restauração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Amanhã tem programa aqui com o pastor Alejandro Bulhon, o pastor Rafael Rossi, e você fica ligado. No bloco das 10 horas tem programa da Rádio Novo Tempo para você. E assim que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Persevera, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém. E aqui eu encerro a live por hoje também. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus ajude você a perseverar também. Amém.